Lucas capítulo 24, versículo 30, está escrito: e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. E porventura disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, onde acharam congregados os 11, os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Versículo 36. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Deus abençoe o Billy, Gabriela também, são amigos, tá? Deus abençoe. Olha bem para cá. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Vamos lá. Uma palavra muito conhecida de todos nós, uma palavra que retrata sobre o encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. E por ser uma palavra muito conhecida, eu confesso a vocês que não vim aqui falar nada novo, apenas reafirmar aquilo que todos vocês já sabem. Pois bem, quantos de vocês estão dispostos e interessados em ouvir a palavra de Deus? Deem uma glória bem forte. Olha bem para cá, todos, por favor. Quando nós abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver a história de 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém. E qual era o destino deles? Emaús. Eles estão saindo de onde? De Jerusalém. Qual o destino? Emaús. E isso é até para se cumprir a profecia que está escrita em Mateus 28. O que está escrito em Mateus 28? Feriu o pastor, porém as ovelhas do rebanho ou do aprisco vão se dispersar. Até porque, Bíblia, esse fato ocorre após a morte de Jesus. Então, após a morte de Jesus, os discípulos se dividem e vão seguir a sua vida. Então, tem 2 que estão saindo de onde? Jerusalém. E qual o destino deles? Emaús. Uma coisa que eu quero que você entenda: esses 2 que estão saindo de Jerusalém, estão sentindo Emaús, não faziam parte dos 11 ou dos 12. Aí alguém poderia até me perguntar, dizer: pregador, então por que eles têm a nomenclatura de discípulo? Porque Jesus não tinha apenas 11 ou 12 discípulos, tinha muito mais. A gama de discípulos era muito grande. Uma prova que Jesus tinha mais discípulos do que 12 é que quando ele morre aparece um oculto, José de Arimateia. Então alguém poderia perguntar: quem são esses 2 que estão saindo de Jerusalém e estão indo a Emaús? Poderiam ser um daqueles 70 que está registrado no capítulo 10. Lembra da missão dos 70? Vão de 2 em 2, de casa em casa, cidade em cidade, a
pregoar o reino de Deus. Então, entendemos que tem dois saindo de Jerusalém com o destino de Emaús. Só que guarde isso. O propósito de Jesus para os discípulos sempre foi a permanência, até depois da sua morte. O ficar, o permanecer. Deus abençoe todos vocês, tá ok? Até porque em cima da permanência tinha uma promessa. E qual é a promessa que tinha após a morte de Jesus com a permanência dos discípulos? Atos 2. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam vós revestidos de poder. Dá até um tema de mensagem para quem pode pregar. Em cima da permanência tem uma promessa. Soltei. Depois prega aí. Tá? Só que mesmo sabendo da ordem, tem dois que não querem ficar. Tem dois que querem ir. O propósito é fiquem, permaneçam. Vai ser um tempo difícil, mas fiquem, aguardem. Mas tem dois que não querem ficar. Eu queria muito que a Dema já tivesse atenta para ouvir isso. Tem dois que querem ir. Amanhã, onde você quer chegar? A primeira palavra que eu tenho de Deus para vocês é nesse culto, dentro da ideia de tinha uma promessa para quem ficasse, mas tem dois que não querem ficar, querem ir embora, sabendo que o desejo era que fiquem. A primeira palavra que eu consigo extrair a vocês é até um pouco dura, mas é edificadora. E qual é a palavra? Jesus não prende quem não quer ficar. Primeira ideia. Jesus não coloca corrente no pé de quem não quer ficar firme. Jesus não amarra na cadeira crente que não quer congregar. Sim ou não? Até porque o evangelho não é por imposição. O evangelho é por devoção. Me perdoe a fraqueza, mas se está servindo obrigado, para de servir. Se está no culto aqui em cima, porque teve medo do pastor ou a pastora chamar a tua atenção no próximo culto, dá tempo de ir embora. Porque quem gosta de ver tua matéria sou eu. Jesus escreveu onde está o teu coração. Deixa pra lá. Vocês estão aí, gente? Ok, então. Só que entenda o rolo. Eles só estão indo embora porque estão frustrados. O que é isso, Bruno? Eles só estão abandonando Jerusalém porque eles estão o quê? E aonde está a frustração deles? Versículo 21 do capítulo 24. Eles vão abrir a boca para dizer: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, por que estão abandonando tudo? Olha isso, pernambucanos. Porque quando eles vieram caminhar com Jesus, eles vieram na expectativa. E qual a expectativa? Ele vai nos libertar. Libertar de quê? Do sistema de Roma. Olha isso, Gabriel. O tempo foi passando, Páscoa, Getsêmani, julgamento, morreu. E a expectativa do coração não foi realizada. Então, quando Jesus não fez aquilo que eles tanto queriam, eles pegaram a carta e disseram: a chamada está aqui, o cargo está aqui, o departamento está aqui, a gente está fora. Como assim? Se não fez aquilo que a gente quer, permanecer também não é com a gente. Vai acabar o glória, mas não aguenta. Então só vale ficar crente se ele fizer do teu jeito. Só vai dar para permanecer se ele abrir a porta. Só vai dar para ficar firme se ele curar o câncer. Me perdoe a franqueza, mas isso me prova que a caminhada deles nunca foi Jesus. Não sei se posso falar isso aqui. Pode falar aqui. Para mim a caminhada deles nunca foi Jesus. Qual é o intuito da caminhada deles, Almeida? É isso aqui: o que eu posso ganhar de lucro andando com ele. E o que você mais vai ver hoje em dia são pessoas que não querem Jesus.
Eles cantam os hinos que louvam a Deus atrás do lucro que dá. Pregam a mensagem que é de Deus atrás do lucro que dá. Então isso me prova que tinham dois que sempre viveram perto e ao mesmo tempo distantes. Você não creu? Como é que eu consigo viver perto e ao mesmo tempo distante? Paradoxal. Perto com a matéria, distante do propósito. Reverendo, posso dizer algo, igreja? Isso me dá uma base, Gabriel, você que é pregador aí, para a gente lá naquele versículo e pegar um gancho. O reino dividido não subsiste. União e unidade dentro da igreja não é colocar a mesma camisa, nem trocar o cálice, nem sentar do lado. Acabou glória. Vou pedir para os peloncão cantar um aqui para me ajudar. Unidade e união dentro da igreja é falar a mesma língua e pensar do mesmo jeito. Me prova na Bíblia, Gênesis, se Deus não descesse para quebrar o projeto da Torre de Babel, eles seriam imbatíveis. Se Deus não descesse, Gabriel Guedes, para destruir o projeto da torre, não tinha homem na terra para Deus, porque eram vasos? Não. Cantavam muito? Não. Pregavam muito? Não. Falavam a mesma língua. Me perdoe a franqueza, mas a igreja não cresce porque traz um pregador ou cantores de fora. Embora eu seja itinerante, mas não comecei sendo itinerante. Eu servi meu pai enquanto ele pastoreava durante muitos anos. Eu conheço que é uma realidade da igreja. Entendo que a nossa vida aqui abrilhanta o trabalho, mas não faz a igreja crescer. Que faz a igreja crescer um congresso? Não, abrilhanta o trabalho. O que faz a igreja crescer, Bruno? Quando nós entendemos que precisamos falar a mesma língua. É por isso que a ideia do diabo sempre foi dividir a voz de Deus. Deus diz, não come do fruto. Ele foi no ouvido da mulher e disse assim, eu acho que você entendeu errado. Porque o diabo ama quando ele vê um povo que é guiado por várias vozes. Deus está aqui, gente. Ô, Marita, que palavra é essa hoje é encerramento? Gente. Que palavra é essa no encerramento de um congresso? Lá vai. Dói mais trata. Isso é uma palavra para esse povo que mais critica a igreja do que apoia. Esse povo que vive mais no gabinete do pastor do que propriamente dentro do templo cultuando. Agora eu vou te dar um rolo que você entender, dá um grito. Quem já pintou parede? Levanta a mão. Não precisa ser profissional não, os amadores. Se eu pintar essa parede toda aqui, vem que isso aqui é o quê? É parede mesmo. Esse aqui é o carpete, de longe, por exemplo. Se eu pintar toda essa parede agora de vermelho, quando eu acabar de pintar ela, quem já pintou parede sabe. Quando eu acabar de pintar ela, olhando desse ângulo para cá, eu vou dizer que leva um jeito para coisa. Se você quer, dá até um pulo da cadeira. Mas se eu sair daqui e for lá pro portão, olhar para a parede que eu acabei de pintar, eu vou ver que errei ali. Deixei de dar uma mão pesada ali. Borrei ali. Não entendi. Dói, mas não glória para passar. Só tem gente criticando porque está distante. Se tivesse perto, não tinha tempo para criticar. Agarra a mão de quem está do teu lado que eu vou acabar essa mensagem agora. E diga, 2026 é o ano que se aproxima mais e critica menos. Deus te abençoe, gente. Só que a pior coisa são pessoas que veem o evangelho em cima de uma necessidade que passa. Até porque esses dois vieram atrás de um libertar. Então eles vieram em cima de uma necessidade. A gente está cansado desse sistema. Então a pior coisa que tem são pessoas que veem a igreja, o evangelho em cima de uma necessidade que passa. Está crente por quê, fulano? Estou precisando que Jesus salve minha mãe.
Ou melhor, cure minha mãe. Então você não quer Jesus, você quer uma cura. Você não entendeu? Ciclano, está participando do congresso por quê? Porque eu preciso que Deus liberte meu filho. Então você não quer Jesus, você só quer uma libertação. Então quando eu venho ao Evangelho, não por causa dele, mas em cima de uma necessidade, eu limito o poder dele em mim. Vou falar de novo. Eu não limito o poder dele, eu limito o poder dele em mim. Você sabia que nesse congresso Jesus queria batizar alguns de vocês com o Espírito Santo, se não todos? E por que não vai batizar? Porque a ideia de usa aqui dentro é receber uma porta de emprego. Então para Jesus para você nesse mundo é uma porta de emprego. Tá bom, glória a Jesus. Sabia que Jesus queria renovar a casa e por que não vai? Porque não tem poder? Claro que não, ele tem, por que não faz? Porque muitos aqui vieram atrás de Jesus para liberar um dinheiro que está preso na mão de juiz. Então Jesus para você nesse mundo é um dinheiro que está preso na mão do... Porque a pior coisa é tentar definir o indefinível. Me ajuda que eu preciso acabar. A pior coisa é tentar colocar título daquilo que não existe, até porque Deus não existe. Deus é. Só um outro texto para a gente amarrar a introdução para acabar. Deus disse: ó Moisés, fala, Senhor. Preguei isso aqui semana passada. Eu preciso que você se apresente a Faraó. Eu estou meio arrepiado. Tá. Manda soltar meu povo. Deu 3 passos. Falou: Senhor, eu só tenho um problema. Gabriel sabia crer. O que foi, Moisés? É que já faz um tempão que eu saí de lá e não tem mais aquela moral de filho da filha de Faraó, não. Quando eu chegar lá, o Faraó vai perguntar no nome de quem que eu vim. Vou falar para o povo não. Só eu, Senhor. Qual é o teu nome? Suspende a postagem desse aí. Eu imagino Deus olhando para Moisés e dizendo assim: Gabriel, Mili, não fala que eu sou Jeová Jireh, não. Porque não sou apenas Deus de providência. Nem Nissi, Rafá, Sabaote, não, eu vou te falar o que me define. Eu queria estar aí para dar glória. O que te define? Fala que o eu sou te enviou, Moisés. Esse eu sou no hebraico tem no sentido de tornar-se. Então quando o Faraó perguntasse: tá, mas soltar o povo no nome de quem? Era Moisés dizendo: ele é tudo aquilo que o povo dele precisa que ele seja. Se é cura, ele é cura. Se é porta, ele é porta. Se é libertação, ele é libertação. A cabeça está cansada. Deus está aqui. Começa no versículo 13, eu termino agora, mas estou prometido, disse que seria breve. Tem 2 que estão saindo de Emaús e Jerusalém, indo para onde? Emar? Mas eu não tenho um problema com essa saída deles. Não vai dar tempo de enfatizar, só soltar e você dá um grito, fechado? Me ajuda aí, senão? E por que, Bruno, você não tem problema com a saída desses 2 discípulos? Até porque quando você sai do lugar que Deus mandou você ficar, aguenta as consequências da saída. O meu problema foi o dia que eles decidiram ir embora. Se alguém ama a Bíblia, ela vai. Eles não vão embora na sexta da crucificação. Eles não vão embora no sábado do silêncio. Eles vão embora justamente no domingo do milagre. Esse homem de branco. Na dor, ou no sábado que ninguém falou nada, no domingo que ele falou que ia ressuscitar. A única ideia que eu tenho, Gabriela, não foi enfatizar, só vou soltar alguém dar um grito. A única ideia que eu tenho, alguém, Gabriela, que está vivendo o domingo da ressurreição, mas está virando as costas, é alguém que vive o domingo do milagre, mas na cabeça na sexta-feira. Já foi. Quem é que Jesus vai correr atrás? 2, estão comigo sim ou não? Um, a Bíblia fala o nome e outro não. Cleópas. Os estudiosos aí me respondam: alguém sabe quem foi Cleópas? Alguém sabe a biografia de Cleópas? Ninguém sabe.
A gente só sabe que Cleópas foi alguém que saiu da rota e Jesus foi atrás dele. Mas olha qual é a lição. O mesmo Jesus que foi atrás de Cleópas no caminho de Emaús, foi lá na praia. João 21. Tentaram, não conseguiram. Quando eles estão voltando com o carrete bonitinho, mas vazia, quem estava com peixe na brasa? Filhos! Vocês estão com fome! João cotovelou e disse: Pedro, eu conheço aquela voz aí. É o Senhor que está lá. Terra de mistério. Liga aí, vaso, tem como. Então, mesmo Jesus que correu atrás de Cleópas, foi o mesmo Jesus que correu atrás de Pedro. Agora vai apertar, mas me aguenta. Jesus correr atrás de Pedro, a gente entende, vai ser o pastor da igreja, o homem das 3.000 almas. Mas correr atrás de Cleópas, se não dá glória, eu vou achar que é contigo. Nós somos assim, nós. Fulana que canta no Ministério de Louvor desviou, manda alguém na casa dela. Ciclana que limpava a igreja sumiu. Essa daí nunca quis ser crente. É que a gente gosta de correr atrás de gente que está junto. Então, quando Jesus está indo atrás de Pedro, mas também está indo atrás de Cleópas, é Jesus dizendo que no Evangelho não tem cadeira privilegiada para ninguém. Vai doer, mas se não der um glória, mas eu sou advogado da porta para fora. Sou advogado da porta para fora. Sou vereador de hoje da porta para fora. Eu estou aqui dentro. Vai sentar do lado do pobre, vai abraçar o negro. Me deixa quieto.